começamos na semana passada a exposição dessa Epístola Universal do Apóstolo Pedro. E nós fizemos apenas o versículo de número 1, né? E agora nós estaremos entrando no versículo de número 2. Muito bem. Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo de número 1. Eu vou ler o versículo 1 e 2 para a gente contextualizar, mas nós estaremos meditando no versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Pai Santo e Justo, nós, nesse momento, clamamos a Ti uma vez mais, nesta noite. Pedimos ao Senhor que ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos entender tudo aquilo que estaremos estudando acerca desses versículos que acabamos de ler. Fala conosco, Senhor, poderosamente, nos instrui, nos capacita a servir ao Senhor melhor. É o que te pedimos humildemente, te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Muito bem, na semana passada nós iniciamos essa exposição com o título Os eleitos estão guardados por Deus. Nós vimos no versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E nós vimos que essa designação apóstolo de Jesus Cristo é um título de grande autoridade, é um representante autorizado e oficial de Cristo, que esse título, apóstolo de Jesus Cristo, designava os 12 apóstolos e Paulo, que receberam do próprio Jesus Cristo um chamado, uma comissão, uma autorização, uma capacitação sem igual para serem inspirados mensageiros. Ou seja, esses homens foram capacitados pelo Espírito de Deus para registrar as Escrituras e para que essa palavra de Deus revelada, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, chegasse até todos os crentes em todo o tempo. Nós vimos no nosso ponto 2 da semana passada que este povo ao qual Pedro estava escrevendo, eles estavam dispersos por toda a Ásia Menor. E mesmo sendo estrangeiros e dispersos, eles estavam seguros. Deus cuidava deles. Pedro escreve esta carta aos crentes que estavam debaixo de perseguição, que tiveram que fugir da sua cidade, abandonando tudo, suas casas, famílias, bens, deixaram tudo para trás. Estão agora, nesse momento em que Pedro escreve esta epístola, eles estavam peregrinando de cidade em cidade, nessa região da Ásia Menor, onde Pedro diz ali, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eram crentes perseguidos, difamados, humilhados, feridos e provados. Pedro escreve encorajando a ficarem firmes na graça, apesar das tribulações e sofrimentos que estavam passando, lembrando a eles que, apesar de estarem sofrendo perseguição, eles eram eleitos e amados de Deus. Foi isso que a gente estudou na semana passada,
no versículo 1. E aí, no versículo de hoje, nós estaremos entrando no versículo 2, que seria o ponto 3 desta mensagem: os eleitos estão guardados por Deus. O ponto 3, baseado no versículo 2, vai dizer assim: Pedro evidencia a Trindade no controle e sustento da salvação. E essa é a ministração que nós estaremos fazendo hoje. Muito bem, o versículo 2 vai dizer assim, leia comigo aí, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Pedro elenca no seu versículo, nesse versículo tão pequeno, ele elenca alguns aspectos relevantes, apontando para a participação ativa da Trindade de Deus, ou da triunidade de Deus, e nós vamos ver mais especificamente o que é isso. A participação ativa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, atuando ativamente na redenção dos eleitos. É isso que Pedro quer trazer para nós quando ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ele aqui evidencia a Trindade. E nós, então, iniciaremos essa análise desse versículo de número 2, a partir deste entendimento que Pedro quer trazer aos seus leitores, que a Trindade ou a triunidade de Deus está envolvida ativamente na salvação, no cuidado e na manutenção da espiritualidade do cristão. Muito bem, a palavra Trindade ou triunidade é uma palavra que traduz a verdade bíblica. É considerada um mistério teológico. Essa palavra Trindade, ela não existe nas Escrituras. Em nenhuma parte da Bíblia você vai encontrar a palavra Trindade, porque é um termo teológico, é um termo que foi inventado pelos teólogos para tentar explicar a verdade que nós encontramos na Sagrada Escritura. E a palavra Trindade ou triunidade significa que Deus é um ser que subsiste em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vou tentar explicar de forma mais clara, porque essa é uma doutrina muito difícil de ser entendida. Eu vou tentar aqui deixar ela o mais simples possível, para que todos consigam compreendê-la bem. Então, Deus é um ser. Isso significa que existe apenas um Deus único e verdadeiro. E nessa unidade da divindade existem 3 pessoas. E essas 3 pessoas são coeternas, coiguais, da mesma substância, mas de subsistência distinta. Isso quer dizer que são pessoas individuais dentro do ser divino: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não são 3 papéis diferentes desempenhados pela mesma pessoa. Não é isso. E também não é um Deus de 3 cabeças. Também não é isso. Porém, nós devemos honrar as 3 pessoas da Trindade: honrar o Pai, honrar o Filho e honrar o Espírito Santo de Deus. Porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E
O próprio Senhor Jesus Cristo pressupõe a doutrina da Trindade ao instruir o batismo. Ele disse em Mateus capítulo 28, versículo 19: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus deu essa ordenança, apontando que existe a Trindade. É um único Deus, é um Deus que podemos dizer assim, é bem difícil, né? A gente precisa ter cuidado com as palavras ao falar da Trindade, mas é um único Deus, um Deus pessoal, e é um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem, em Efésios, capítulo 1, eu gostaria que você lesse comigo, Efésios capítulo 1, volte um pouquinho aí, Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14. Eu gostaria que você lesse comigo alguns versículos desta carta. Efésios capítulo 1, para que você perceba a Trindade também ali. Efésios capítulo 1, versículo de número 3 até o versículo 14. Nós vamos aprender algumas verdades aqui acerca da Trindade. Todos acharam? Muito bem. Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de forma a congregar em Cristo todas as coisas, na dispersão da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Até aqui. Esses versículos vão nos delinear algumas funções de cada pessoa da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai elege, o Filho realiza e o Espírito Santo aplica. Para a gente definir um pouco melhor, o Pai elegeu os santos. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, é o nosso versículo. Amou o mundo, o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Em João 3,16. Ele concede boas dádivas, o Pai concede boas dádivas, em Tiago 1,17. O Filho sofreu por nós,
em Marcos 8,31. O Filho trouxe a redenção. Em 1 de Pedro, nós vamos estudar mais para frente, capítulo 1, versículo 18 e 19. O Filho sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Nós vemos o Espírito Santo regenera o perdido em Tito, capítulo 3, versículo 5. O Espírito Santo capacita o cristão, o eleito, em Atos capítulo 1, versículo 8. O Espírito Santo santifica em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22 ao 23. Então, nós podemos ver as funções de cada pessoa da Trindade. O Pai elege, como Pedro disse no seu texto aqui, no capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, foi eleitos pelo Pai, em santificação do Espírito Santo. Então Pedro está elencando aqui no seu versículo essa função de cada uma das pessoas da Trindade. Ele diz, em obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, ou seja, a redenção através de Cristo, do sangue de Cristo. E é muito bonito ver tudo isso nesse versículo tão pequeno. Pedro trazendo aqui a função de cada uma das pessoas que estão envolvidas na Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso é muito confortador, saber que o Pai nos elegeu antes da fundação do mundo, saber que o Espírito Santo, ele nos santifica no processo de santificação, saber que através do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós fomos redimidos do pecado, fomos livres do pecado, da condenação do pecado. E é isso que Pedro quer trazer aqui de forma um pouco velada, mas que fica muito claro quando nós começamos a analisar o versículo com mais calma, com mais cautela. Muito bem, o nosso ponto 2 vai entrar aqui, eu não sei se eu vou conseguir entrar em cada uma dessas partes aqui, de cada uma das pessoas na Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas eu vou tentar explicar de forma bem sucinta, de forma calma, tranquila, para que todos possam compreender o que nós estaremos aqui estudando. O nosso ponto 2 vai estar baseado no versículo 2, na parte A do versículo. A parte A do versículo 2 vai dizer assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Muito bem, o nosso ponto 2, eu coloquei como título o conhecimento de Deus, para que nós possamos entender o que Pedro está querendo nos ensinar com essas palavras, eleitos segundo a presciência de Deus. Nós precisamos entender algumas coisas antes. Nós precisamos primeiro ter uma base sólida do conhecimento de Deus para entendermos a presciência. E é isso que eu vou tentar aqui fazer de forma clara e objetiva para que todos possam entender. Muito bem. O Pai tem a função de eleger os eleitos, os escolhidos, e nós já entendemos isso. A presciência é uma virtude exclusiva de Deus. E quando nós falamos de virtude exclusiva de Deus, isso nos aponta para os atributos de Deus. Então nós precisamos dar um passo para trás e estudar os atributos de Deus para que possamos entender a linguagem que Pedro está utilizando aqui. Muito bem, quando falamos de virtude, apontamos então para os atributos de Deus. Os atributos de Deus são qualidades, virtudes, perfeições de Deus. E é importante que você entenda que Deus não pode ser definido por uma palavra ou por uma frase. Nós, como seres humanos,
não temos um intelecto suficiente para definir, delinear a Deus, porque Deus é insondável. E olhando para os seus atributos, nós conseguimos compreender que, para que nós possamos entender a Deus, é necessário que o próprio Deus se revele a nós, através das Escrituras. Por isso nós temos a Bíblia, por isso nós temos este livro que foi inspirado, e por isso que esses apóstolos foram inspirados pelo Espírito Santo para que eles pudessem escrever as verdades que estavam ocultas na mente de Deus, fazendo com que essas verdades ocultas viessem à tona e nós pudéssemos então ter contato com a natureza de Deus, com as suas virtudes, com o seu caráter, com o seu ser. Muito bem, o homem não atribui a Deus nenhuma virtude. Nós não podemos fazer isso. O Senhor, nosso Deus, é quem revela esses atributos para nós, para que nós possamos ter contato com Ele, possamos ter intimidade com Ele, possamos conhecer quem Deus é e quem nós somos diante deste Deus, que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E ao entender isso, que nós não conseguimos sondar a mente de Deus, a mente de Deus é insondável, nós começamos então a perceber que existem coisas encobertas. É o que Deuteronômio 29 diz. Eu vou ler para anotar os irmãos. Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos toda a palavra desta lei. Isso quer dizer que existem coisas que estão encobertas na mente de Deus e que nós não conseguimos descobrir, nós não conseguimos sondar a mente de Deus, nós só conseguimos compreender a mente de Deus através das Sagradas Escrituras, através da Bíblia. Por isso é importante nós termos contato com as Escrituras, contato com a Palavra de Deus. Quanto mais contato você tiver com a Bíblia, com a Palavra de Deus, mais você conhecerá quem Deus é. E conhecendo quem Deus é, isso nos deve levar a servi-lo com gratidão, com sinceridade e com temor a Deus. Nós vamos começar a analisar a nossa prática. Olha, este Deus que eu conheci nas Escrituras é um Deus que não gosta dessa prática nem desta. Então eu devo abandonar esta prática para glorificar o nome do meu Deus. É por isso que nós estudamos a Bíblia. Porque se nós formos viver a nossa vida segundo o nosso coração, nós vamos entrar em lugares tenebrosos, porque o nosso coração foi corrompido pelo pecado. Uma corrupção total. E essa corrupção total, ela atinge a nossa vontade, o nosso pensamento, os nossos desejos. E é por isso que nós não devemos seguir os nossos desejos, seguir o nosso coração e seguir as Escrituras. Porque nas Escrituras está revelada todo o desígnio que Deus decidiu revelar para os seus filhos, para que eles pudessem caminhar, não nas trevas, mas caminhar na luz, andando com o seu Senhor. Muito bem. No capítulo de abertura da Bíblia, Gênesis, nós encontramos a história emocionante da criação. E eu falei isso na semana passada. Eu falei um pouco sobre Adão e Eva no jardim e tudo mais. E quando nós abrimos o primeiro capítulo das Escrituras, da Palavra de Deus, da Bíblia, nós vemos então a criação e a formação do universo. Nós vemos um Deus criador, criando todas as coisas. E à medida que os dias da criação se desenrolam, Deus deu forma à terra e preencheu ela. Ele separou a noite do dia, as águas de cima que estão embaixo, ele separou a porção seca e Deus preencheu esses ambientes colocando luzes
estrelas, constelações, o sol, a lua e todas as coisas que vemos no universo. E Deus começou então a povoar esta terra com seres viventes, com animais, no mar, no ar e na terra. E nós podemos ver que quando Deus começa a fazer todos os seres viventes na água, nos céus e na terra, Ele faz esses seres viventes, cada um segundo a sua espécie. E o foco da narrativa dos primeiros capítulos de Gênesis recai sobre duas categorias de seres: o Deus Criador e a criação, o ser de Deus e a criação. E podemos então perceber que na narrativa de Gênesis, Moisés, ao escrever essa narrativa, ele começa a apontar ao Deus e Senhor de tudo, o Deus Criador, soberano, imutável, todo-poderoso, e que nada está oculto aos seus olhos, que esse Deus Criador tem poder, conhecimento, sabedoria, santidade e retidão ilimitados e infinitos. É um Deus sem igual, um único Deus. E conseguimos ver o contraste entre esse Deus colossal, impávido, tremendo, e a criação, que é finita, que é temporal. A criação é dependente de Deus. Deus é independente. Deus não depende de ninguém. Nós vemos que a criação é mutável e Deus é imutável, Ele não muda. A criação muda, a criação envelhece, a criação perece, é perecível. Nós vemos então plantas e animais que são criados conforme a sua espécie. Isso quer dizer que há uma grande diversidade entre todos os seres vivos. Há grupos que compartilham características comuns, animais, plantas, que participam de algumas características, são parecidas uns com os outros. E o objetivo principal da frase, conforme a sua espécie, é fornecer a base necessária para fazer um contraste dos seres humanos com todos os outros seres vivos. É importante que você entenda isso. O ser humano, ele é distinto de todos os outros seres vivos. E quando Deus faz o homem, Ele quebra o padrão que Ele estava fazendo. Ele criou os animais segundo as suas espécies, os animais da água segundo a sua espécie, os animais que voam no ar segundo a sua espécie, os animais que estão na terra segundo a sua espécie. E quando Deus vai fazer o homem, Deus quebra esse padrão que Ele estabeleceu durante a criação dos seres vivos conforme a sua espécie. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, está escrito assim: E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Isso quer dizer que o homem é diferente de quaisquer outros seres vivos. Por mais impactante que seja isso, que eu vou falar agora, talvez seja impactante para você, mas o homem é criado segundo a espécie de Deus. O homem é criado segundo a espécie de Deus, não dos animais. E criado à imagem de Deus. Na teologia nós chamamos de imago Dei, a imagem de Deus no homem. O homem, assim como Deus, é um ser pessoal. Eu não falei aqui da Trindade, as pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Deus criou o ser humano também pessoal.
para ter intimidade, para ter contato, para ter linguagem com o seu Criador. O homem possui consciência, personalidade, sabedoria, vontade, criatividade, comunicação, reflexão. Todos esses atributos que eu falei que o homem tem, não provém do homem. Todos esses atributos provêm de Deus. Esses atributos são atributos que Deus comunicou ao homem, porque Deus é que é sábio. Deus tem sabedoria, toda a sabedoria. Deus é um ser pessoal. Deus é um ser que tem vontade. E a vontade dele é uma vontade livre. Deus tem livre-arbítrio. A livre vontade, ele pode fazer o que ele quiser no sentido do seu livre-arbítrio. É ele que tem poder para escolher e fazer qualquer coisa. O homem não tem livre-arbítrio. O homem foi corrompido pelo pecado. O seu arbítrio foi corrompido. Isso quer dizer que agora o homem ele não é mais livre. Adão e Eva, no jardim do Éden, eles eram livres. Eles tinham livre-arbítrio. Mas no momento em que eles escolheram comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles perderam o livre-arbítrio. E agora eles passaram a ser escravos do pecado. E é por isso que Paulo fala que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Mas o mal que ele não queria fazer, ele fazia todo dia. Paulo entendia que existia uma lei que estava dentro dele, que tendia para o mal e não para o bem. Então, isso aponta que o homem não tem livre-arbítrio. É simples. Se você acha que você tem livre-arbítrio, escolha hoje, decida hoje de parar de pecar. Bata o martelo, hoje eu não peco mais em nenhuma área da minha vida. Você vai perceber que você não vai conseguir. Com Deus é diferente. Com Deus não existe isso. Deus é totalmente livre, santo, puro, e Ele faz o que Ele quer. Muito bem. Estou conseguindo ser bem compreensível até aqui? Os irmãos estão conseguindo compreender? Eu sei que são palavras difíceis. O que Pedro, o pescador Pedro, indouto Pedro, escreveu aqui é algo de uma sublimidade e de um pensamento tão alto, tão elevado, que só poderia ter sido inspirado pelo Espírito de Deus. É por isso que é tão difícil esse versículo 2 de a gente entrar nele. Por isso que eu estou indo devagarzinho, mostrando para vocês algumas coisas para definir uma base para que nós possamos entrar então na presciência de Deus. Muito bem. Em Tiago, eu quero trazer algo aqui que não está bem ligado com o nosso tema aqui, o conhecimento de Deus. Eu vou fazer uma pequena digressão, eu vou sair um pouco do tema. É sair e não sair, os irmãos vão perceber. Tiago, no capítulo 3, versículo 8 e 9, ele fala assim: mas nenhum homem pode domar a língua. Ele está falando sobre as pessoas que estão, ele está mandando uma carta para a igreja, dizendo que o homem não consegue dominar a sua língua. E é verdade isso. O homem só consegue dominar a língua se ele for regenerado, porque é o Espírito quem vai dominar você. Nós não conseguimos dominar o pecado que habita em nós. É necessário que sejamos regenerados, tenhamos um novo nascimento, para então o Espírito que habita dentro do crente domina então a língua dele, domina o coração dele. E Tiago diz assim: mas nenhum homem pode dominar a língua. Tiago 3, 8 e 9. É um mal que não pode se refrear. Está cheia de peçonha mortal, veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus, com a língua. Temos contato com Deus, comunhão com Deus, falando com Deus, orando a Deus, bendizendo a Deus. E com ela amaldiçoamos o homem. Aí ele entra no nosso tema. Tiago entra no nosso tema.
amaldiçoamos o homem com a língua, homens feitos à semelhança de Deus. Sabe o que Tiago quer dizer aqui? Tiago quer enfatizar que amaldiçoar o homem, amaldiçoar a imagem de Deus no homem, equivale a amaldiçoar o próprio Deus. Conseguiram perceber aqui? Eu amaldiçoar alguém com a minha boca é a mesma coisa que estar amaldiçoando a Deus, porque o homem foi feito à imagem de Deus. A imagem de Deus está aqui impressa no homem, e eu devo então ter reverência, temor e cuidado com a minha boca, para que eu não amaldiçoe a imagem de Deus no homem, para que eu não amaldiçoe o próprio Deus. Começamos a entrar em temas aqui bem espinhosos, né? E é muito bom isso. Por isso que é bom uma mensagem expositiva. Vamos lá. Essa imagem de Deus, a imago Dei, a imagem de Deus no homem, não é que Deus, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, não é que Deus tem pé, que Deus tem mão, que Deus tem olho. Deus é espírito, Deus não tem corpo. Isso quer dizer então que a imagem de Deus no homem, fazer o homem segundo a sua imagem e semelhança, é transferir ao homem alguns dos seus atributos. É isso que quer dizer, o homem foi feito à imagem de Deus. Nós temos alguns atributos que são naturais de Deus, como esses atributos naturais de Deus envolvem a sua essência, o seu ser. E esses atributos naturais de Deus, é natural dele, a eternidade, a imutabilidade. Alguns exemplos para que você possa entender. E temos também atributos morais, envolvem a vontade de Deus. Esses atributos morais são a santidade, a justiça e atributos semelhantes a isso. E nós temos atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. O que isso quer dizer? Atributos incomunicáveis são atributos que Deus não comunicou a ninguém, são exclusivos de Deus. Somente Deus tem esses atributos. Ele não transferiu a nenhum ser criado, como a eternidade, a onipotência, a onisciência. Você já ouviu falar desses atributos? A onipresença, esses atributos só Deus tem, são exclusivos dele. Por isso são atributos incomunicáveis. Ele não comunicou a ninguém, ele não transferiu a ninguém esses atributos. E existem os atributos comunicáveis, que foram impressos, como eu falei, na humanidade. Esses atributos são a inteligência, a verdade, a moralidade, a santidade, a sabedoria, a vontade, a criatividade, a comunicação, a reflexão. Todos esses atributos pertencem a Deus e Deus transferiu ao homem, em certa medida, esses atributos. É por isso então que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. É porque Deus comunicou, transferiu esses atributos ao homem. Até aqui tudo bem? Deu para compreender bem? Então, perdão, vamos prosseguir mais um pouquinho. Voltando para o nosso texto. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, o texto que nós estamos estudando aqui. Muito bem. Eleitos segundo a presciência de Deus. Temos tempo aqui? Deixa eu olhar aqui para a gente ver se tem tempo. Para entendermos o que é presciência de Deus, precisamos entender o que é a onisciência. Se eu não entender o que é a onisciência, esse atributo de Deus, fica um pouco difícil de compreender a presciência. Então, nós precisamos conhecer a onisciência de Deus, esse atributo de Deus. Nós agora estamos no campo dos atributos de Deus.
na teologia é a matéria de teontologia, a matéria que estuda o ser de Deus. Quando nós estudamos os atributos de Deus, nós estamos estudando o ser de Deus, quem Deus é. É muito bom isso. É bom você saber quem Deus é, o poder do seu Deus, o tamanho do seu Deus, o que o seu Deus faz. E isso é muito bom. Vamos lá. Onisciência. Eu vou aqui trazer termos não muito teológicos, eu quero que você entenda. Vou trazer termos em grego e hebraico, vou trazer termos de forma simples, para que você possa compreender bem. Onisciência quer dizer saber absoluto. Isso quer dizer onisciência. É um saber, um conhecimento absoluto de todas as coisas, incluindo possibilidades. Deus conhece todas as possibilidades, pensamentos, sentimentos, vida, passado, presente, futuro, de todo o universo. Ao mesmo tempo, Deus sabe de tudo. Conhece perfeitamente todos os pormenores da vida de todos os seres que há no céu, na terra e no inferno. Deus conhece todos os pormenores da vida do homem, em qualquer instância que ele esteja, no céu, na terra ou no inferno. E é importante você compreender isso. Em Daniel capítulo 2, versículo 22 está escrito assim: ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. No Salmo 139, versículo 1 ao 6, o salmista vai nos demonstrar a onisciência de Deus. Repare o que o salmista escreve aqui. Salmo 139, versículo 1 ao 6. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua. Eis que logo, ó Senhor, tudo conheces, tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência, tal conhecimento é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. O salmista traz o conhecimento de Deus, e ele traz um conhecimento perfeito. Ele demonstra que Deus tem um conhecimento perfeito, que Deus jamais erra e que Deus não muda. Deus conhece todas as coisas e sabe sobre tudo que pensamos, tudo que sentimos, tudo que falamos. Ele conhece tudo. Nada está oculto para o nosso Deus. E é o que o autor aos Hebreus diz no capítulo 4, versículo 13. Olha o que o autor aos Hebreus diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Isso quer dizer que todos nós prestaremos contas de todas as coisas que fazemos ao Deus que conhece tudo e todos. Embora Deus seja invisível para nós, nós não podemos ver a Deus, porque Deus é Espírito, Deus é invisível. Nós não somos invisíveis para Deus. Como o salmista disse no Salmo 139, que acabei de ler, não tem como você se esconder de Deus. Não tem como você ficar no oculto, nas trevas, apagar a luz, porque luz e trevas para Deus é a mesma coisa. Não dá para você se esconder no escuro, num quarto escuro, atrás de uma cortina. Deus conhece tudo e sabe aonde você está e o que você está fazendo, o que você fez, o que você pensou, qual foi a
a intenção de você fazer qualquer obra. Eu fiz uma boa obra. Deus sabe a intenção por trás daquela boa obra que você fez. Se foi boa ou se foi má. Não tem como esconder essas coisas de Deus. Deus sonda o nosso coração. Nada e ninguém pode ocultar o pecador dos olhos do onisciente Deus. Os inimigos de Deus, aqui é importante que você entenda isso aqui. Os inimigos de Deus odeiam esta virtude, este atributo de Deus, a onisciência, pois gostariam que não houvesse nenhuma testemunha quando eles estivessem pecando, quando eles estivessem ocultos, escondidos num quarto escuro, sem ninguém ver. Eles acham que não tem ninguém vendo. Deus está vendo e Deus está presente, porque Ele é onipresente. Quer dizer, é mais um atributo de Deus, quer dizer que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nos céus, na terra e em todos os lugares. E os inimigos de Deus, aqueles que não creem em Deus, odeiam este atributo da onisciência, porque eles sabem que Deus então vai ser testemunha diante do pecado deles. Os seus pecados não ficarão ocultos. Eles odeiam esse atributo porque Deus é um examinador dos corações. Ele sonda os corações. Eles odeiam este atributo. Os inimigos de Deus odeiam este atributo da onisciência porque Deus é o juiz dos seus feitos. Ele julga os seus feitos. E é por isso que muitos deles negam a existência de um Criador. Negam que existe esse Deus. Deus conhece as nossas iniquidades. Deus conhece o nosso pecado oculto, que o seu esposo, a sua esposa não conhece, que o seu pai, que a sua mãe não conhece, que os seus filhos e que as suas filhas não conhecem. Deus conhece esse pecado oculto, Ele sabe disso. Não tem como esconder nada de Deus. É importante que você saiba disso. Muito bem. Deus conhece as nossas iniquidades, o nosso pecado secreto, e nada está oculto para Ele. Porém, esse atributo, essa virtude da onisciência, traz consolo e traz paz para os cristãos. Porque em tempos de fadiga, em tempos de fraqueza, em tempos de dor, em tempos de fracasso por causa do pecado, do nosso pecado, quando os nossos corações pecaminosos nos controlam e nos levam a nos afastar de Deus, quando os nossos feitos, as nossas ações, as nossas palavras contradizem a nossa profissão de fé. Eu sou crente, mas tem um monte de pecados escondidos. Quando isso acontece na vida do crente, Deus nos faz uma pergunta penetrante. E a pergunta que Deus faz ao crente que cometeu um pecado e que Deus sabe, conhece esse pecado, a pergunta é a seguinte: você me ama? Esta é a pergunta que Deus faz para todos nós essa noite. Você me ama? É a pergunta que Deus fez para Pedro, o autor da epístola que nós estamos estudando aqui, no capítulo de número 21 de João, do Evangelho de João. João capítulo 21, versículo 17, está escrito assim: disse-lhe a terceira vez, Jesus dizendo a Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me? Ou você me ama? Simão entristeceu-se por lhe ter feito a terceira vez, ter dito isso, ter perguntado: você me ama? Porque ele lembrou que negou Jesus 3 vezes. Pedro lembrou disso quando Jesus o indagou: você me ama, Pedro? Ele se entristeceu porque Jesus perguntou a terceira vez, fazendo ele lembrar do seu pecado. E Pedro disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo.
Jesus disse a ele: apacenta as minhas ovelhas. Nós podemos perceber que o apóstolo Pedrão, que escreveu essa carta, essa epístola, cheia de nuances teológicas, cheio de verdades, cheio de inspiração do Espírito Santo, poder de Deus, nós vemos que Pedro nem sempre foi assim. Nem sempre Pedro foi o apóstolo Pedro, o grande apóstolo, o líder dos apóstolos. Não. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro foi usado pelo diabo. Pedro teve atitudes que não eram condizentes com aqueles que professam a fé em Cristo, arrancando a orelha de Malco com uma espada. Pedro fez tudo isso. E Jesus, após a morte e sua ressurreição, chega na praia. E Pedro estava trabalhando, pescando. E Jesus aparece, mais uma das suas aparições aos apóstolos, e pergunta a ele: você me ama? E Pedro se entristece porque as 3 perguntas sobre o seu amor por Jesus o fizeram lembrar que ele havia negado a Jesus 3 vezes. E é por isso que o pregador, ao pregar a mensagem do Evangelho, ao pregar a mensagem de Cristo, às vezes ele inquire o pecador a lembrar dos seus pecados. É por isso que eu faço essas perguntas às vezes. É por isso que eu coloco o pecador e a mim mesmo na parede, para que nós possamos lembrar aonde caímos, para que possamos lembrar que somos pecadores e que necessitamos da graça, da misericórdia e do amor de Deus. E ao entristecermos, ao lembrarmos aonde caímos, lembrarmos do nosso pecado, nós precisamos ter essa tristeza. E essa tristeza não é uma tristeza normal qualquer, é uma tristeza segundo Deus, porque o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo, trazendo essa tristeza no nosso coração, para que então confessemos o nosso pecado diante de Deus e demonstremos o nosso amor a Deus, nos afastando do pecado e nos agarrando a Cristo. Esse é o objetivo dessa pergunta de Cristo para Pedro, o autor da nossa carta. Jesus bondosamente dá a Pedro a oportunidade de confessar o seu amor, de reafirmar o seu chamado para servir o Senhor. É por isso que ele diz 3 vezes: Pedro, você me ama. Jesus não estava simplesmente colocando Pedro na parede para fazer Pedro chorar, para fazer Pedro sofrer. Não era isso. Jesus estava dando oportunidade de Pedro refletir como um homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus e que tem este atributo de poder pensar, refletir, analisar e ver a condição que ele estava de pecador, distante de Deus. E Jesus dá a oportunidade de Pedro demonstrar o seu amor, dizer verbalmente: Jesus, o Senhor sabe todas as coisas. Ele estava dizendo, em outras palavras, o Senhor conhece o profundo do meu coração, e o Senhor sabe que derramou este amor no meu coração pelo Espírito Santo de Deus que me foi dado, e por causa disso eu confesso o meu amor para o Senhor, eu confesso a minha devoção, eu confesso a minha fé diante do Senhor, que me resgatou, que me purificou, que me lavou dos meus pecados. O Senhor é onisciente, o Senhor conhece todas as coisas. Este é o conhecimento de Deus. Pedro tem essa oportunidade de confessar o seu amor, e Jesus então reafirma o seu chamado para servir ao Senhor. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Seja líder nas minhas ovelhas. Eu faço uma pergunta aqui para você mais uma vez. Você já declarou
o seu amor a Jesus, como Pedro fez? Você já declarou este amor? Você já se arrependeu profundamente como Pedro, o autor da nossa epístola? Confessou o seu pecado? Invocou o nome do Senhor para que tivesse o perdão, o bálsamo que sara todas as feridas, que é a salvação? Você já fez isso? Já confessou ao Deus onisciente que você não tem condições por você mesmo de vencer o pecado e que você necessita da graça, da força, do poder do Espírito Santo para te capacitar a vencer o mal? Você já fez isso? Se não fez, faça isso, para que você possa viver a plenitude da presença de Deus na sua vida. Eu vou para o meu término aqui. Eu não vou conseguir entrar nos pontos da pré-ciência, vou deixar para a semana que vem, mas aqui nós tivemos uma introdução do conhecimento, da ciência de Deus, para que pudéssemos ter uma base boa, sólida, para entender o que é a pré-ciência. Muito bem. Jesus conhece plenamente o futuro. Isso quer dizer que Jesus sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Ele conhece plenamente o futuro, da mesma forma que ele conhece o passado e o presente, pois o futuro depende totalmente dele. O futuro, seu futuro, depende de Cristo, porque ele sustenta o seu futuro com a palavra do seu poder. Ele sustenta o tempo, o espaço, o futuro, o presente, sustenta tudo isso. Nada do que fazemos, dizemos ou pensamos está oculto diante de Deus, você já entendeu isso. Entender isso deve nos refrear. É para isso que nós estamos estudando o conhecimento de Deus, que é para te refrear. Refrear do quê? Dos seus pecados. Quando você for cometer um pecado, com o seu olhar, com o seu pensamento, com a sua fala, ou com os seus pés correndo, se apressando para ir pecar, você a partir de hoje já está ciente que Deus está vendo tudo o que você está fazendo. Para isso, é para trazer temor no seu coração mesmo. Para lembrar a você, você já sabe disso, é para lembrar a você que Deus, Ele está presente. E entender isso é para que você tenha controle, refreie os seus sentimentos que foram corrompidos pelo pecado. E quando você refrear esses pecados, você vai começar então a se aproximar de Deus. Isso faz parte do processo da santificação. Eu quero só ler uma citação, e eu encerro aqui. A citação de A.W. Pink, ou A.W. Pink, é um escritor que escreveu um livro chamado Os Atributos de Deus. Eu incentivo você a ler este livro, Os Atributos de Deus, de A.W. Pink. Ele disse assim: a minha vida inteira esteve exposta diante dos teus olhos desde o princípio. Ele previu todas as minhas quedas. Deus sabia. Todos os meus pecados, todas as minhas reincidências naquele pecado. Deus já sabia de tudo isso. Todavia, fixou em mim o seu coração, como a percepção disso deveria me fazer prostrar em admiração e adoração diante dele. Frase linda do A.W. Pink. Deus conhece o seu coração, conhece as suas quedas, pecados e reincidência nesses pecados. Porém, Deus está de braços abertos para te perdoar, como Ele perdoou a Pedro, dando a oportunidade para Pedro ser um homem segundo o coração de Deus.
declarando o seu amor a Deus. Eu incentivo você a declarar o seu amor a Jesus, confessando os seus pecados e invocando o nome do Senhor para que seja santo. Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai justo e santo, nós rendemos graças a Ti por mais uma noite na Tua presença. Te agradecemos pelo privilégio de podermos estudar este atributo maravilhoso que é a onisciência, o conhecimento do Senhor. Obrigado por nos fazer entender que nada está oculto do Senhor. Pelo contrário, todas as coisas